Fala pessoal, tudo bem? Aqui é o Henrique Frank e hoje vou falar para vocês como iniciar na carreira de ciência de dados, tá? Eu que sou um cientista de dados aí, já passei por outras áreas também, engenharia de dados, RPA, até a parte do BI. Vou trazer aqui em primeira mão como que você pode estar entrando na área, tá? E aqui com experiência de causa, de como você pode ir evoluindo do zero e chegar numa carreira aí de cientista de dados também, beleza? Bom, vai ser bem simples aqui o nosso objetivo. Eu vou passar passo a passo o que você tem que fazer para virar um cientista de dados, ou pelo menos as minhas recomendações. Vou falar de duas linguagens de ciência de dados que são extremamente importantes e como você deve escolher entre uma e outra. E lá no final também vou comentar brevemente sobre as principais bibliotecas de dados para cada uma dessas linguagens, tá? E aí depois a gente vai ter um conteúdo específico mostrando na prática o que essas bibliotecas fazem, quais são as principais dessas linguagens, tá bom? Beleza. Antes de tudo, vou pedir para vocês, né, fazer aqui meu merchan. Por favor, deixem o like, se inscrevam no canal se você ainda não é inscrito. Ativa o sino para as notificações. Isso ajuda muito, porque ajuda as plataformas a distribuírem o meu conteúdo para mais pessoas, né? E sempre que chegar conteúdo novo, não tem desculpa, você já vai assistir, ouvir ou ler e você já vai conseguir tá aprendendo mais aí sobre o mercado de tecnologia como um todo, beleza? Bom, vamos começar então, né? Qual que é o primeiro passo para você começar na carreira de ciência de dados? Pode ser meio óbvio, né? Pô, Henrique, você tá falando aqui, isso aí é claro, né? Mas eu tenho um amigo que é o Júnior, ele sempre comenta também, pô, o óbvio é aquela coisa que todo mundo sabe, mas que algumas vezes precisa ser dita. Então, de fato, aprenda a programar, aprenda a programação. Acho que é uma forma de você entrar para o mercado. E aqui eu tô falando não só do superficial, mas também os fundamentos, tá? Às vezes você não precisa aprender necessariamente a linguagem que você vai trabalhar, você pode aprender uma outra também para ter uma visão mais macro aí de como que funciona a tecnologia. Mas eu recomendo bastante para vocês que vão começar aí em ciência de dados, começar no Python. O Python é uma linguagem muito boa para ciência de dados. A gente vai ver que o R também é utilizado para isso, mas tem algumas diferenças aí entre a linguagem. Mas particularmente se quiser começar qualquer uma das duas, eu acho que é legal, porém o Python é extremamente intuitivo e uma excelente ferramenta. E além disso, o que você pode aprender, né? Você pode aprender matemática e estatística, eu acho que é extremamente essencial para quem quer entrar para a área de ciência de dados. Você não precisa ter isso como impeditivo, tá? De, não vou começar na área de ciência de dados sem antes aprender matemática e estatística a fundo, né? Eu acho que você consegue ir aprendendo em paralelo, porque o próprio Python, o R, tem ferramentas onde ele já faz alguns cálculos para você de maneira automática e você consegue ter esse aprendizado, essa absorção de maneira mais fácil, de maneira mais lúdica. Então, se você quiser fazer uma operação ali, sei lá, um desvio padrão e tudo mais, você pode fazer no Python com poucos comandos. E se você quiser provar para ver se aquilo tá certo de verdade, né? Você está estudando o tema, você consegue fazer em paralelo ali alguma função no Python ou até mesmo fazer no Excel, fazer a continha na mão para você ver que de fato os valores estão batendo, tá? Então, utiliza aí também do Python e do R, se você for escolher entre uma das duas linguagens, para também aprender e se aprofundar em matemática e estatística, tá? Não é um pré-requisito de que você precisa aprender tudo para só depois começar a programar. Eu acho que isso aumenta um grau de chatice aí. Tem muitas pessoas que não gostam de estatística ou não é uma paixão, né? Mas querem entrar para a área de ciência de dados. Mas eu recomendo para vocês aí, vão aprendendo junto com Python, vão aprendendo junto com R, que vai ser tudo mais tranquilo, beleza? Além disso, importante ter conhecimentos em álgebra linear, cálculo e também probabilidade. A gente utiliza bastante desses conceitos para a ciência de dados, então complemente aí os seus estudos olhando para esses campos também. Além disso,
Um outro tema legal para todo cientista de dados é se familiarizar com um banco de dados e com a linguagem SQL. Não é um pré-requisito você saber o SQL, nem saber trabalhar necessariamente com os bancos de dados, porque hoje a gente pode puxar dados de várias fontes e o Python já traz isso muito mastigado, né? Já tem algumas funções embutidas nele que você pouco precisa saber de outras ferramentas, de como fazer conexão, de como utilizar o SQL, mas o SQL dá uma excelente base para você, falando aí de tratamento de banco de dados, de grandes tabelas, né? Então, se você tem essa opção, se você tem tempo aí para encaixar, vai aprendendo SQL em paralelo. Não é uma linguagem muito difícil, tá? Principalmente os comandos básicos. E, pô, é bastante intuitivo também como que você utiliza. Então aprende aí também como utilizar essa ferramenta. E aí, até mesmo se você gostar mais do SQL do que trabalhar, por exemplo, com Pandas, com o PySpark aí, que são algumas bibliotecas da ferramenta do Python, você vai conseguir utilizar o SQL diretamente, né? Você consegue ter funções onde você chama ali o SQL e você consegue fazer essas operações através de uma outra linguagem. É bem legal esse tipo de ferramenta. Tem alguns amigos que, pô, ficavam na dúvida de qual função utilizar, já jogavam logo um SQL, porque era a linguagem que eles eram mais familiarizados. Outra coisa que é importante também para vocês aprenderem é de fato as ferramentas de ciência de dados. Então, como eu falei, tem uma série de pacotes, de bibliotecas que essas linguagens já trazem para a gente sobre ciência de dados e é muito importante você se aprofundar mais para aprender. Falando do Python, a gente tem aqui o Pandas, que é uma ferramenta para trabalhar aí com grandes tabelas de dados. Tem o NumPy para trabalhar com arrays vetorizados, flexíveis, que já tem uma série de cálculos dentro e também é uma estrutura bastante leve. E a gente tem o scikit-learn também, que é muito famoso, né? Quem não conhece o sklearn, que é uma ferramenta que a gente tem aí para de fato fazer previsões, fazer modelagens de maneira muito rápida. E você já tem dados embutidos também nessa biblioteca. Então, se você quiser utilizar dados para treino, para teste e tudo mais, você consegue importar tabelas diretamente da biblioteca, tá? E é muito importante você aprender a utilizar essas ferramentas para, de fato, saber analisar os seus dados de maneira mais efetiva, mais rápida, sem você ter que fazer contas muito na mão, né? Então, por exemplo, calcular o desvio padrão, calcular a variância. Você não precisa fazer esse cálculo na mão, tá? Você não precisa reinventar a roda. O Pandas já traz várias dessas funções e você consegue aproveitar muito disso. E, pô, já está validado, já está funcionando. Então, você já consegue utilizar sem receio de estar errado ou não, tá? E, bom, além disso, depois que você começou a aprender a programação, começou a aprender as linguagens, eu acho que já dá para você começar a trabalhar num projeto de ciência de dados, tá? Muitas vezes, até o projeto que você está utilizando para aprendizado pode ser um projeto assim. Então, não precisa esperar para você estar sabendo um monte sobre ciência de dados para começar já um projetinho. Claro que assim, para você entrar no mercado de trabalho sem muita experiência, é difícil. Você não vai conseguir tão facilmente. Mas, se você tem um projeto pessoal, se você está trabalhando como freelancer e tudo mais, às vezes até um projeto gratuito que você está fazendo para alguma empresa somente para aprender mesmo, né? Pode ser até dentro da sua empresa. Utiliza aí para já começar a aprender sobre ciência de dados. E aí, claro, se você for fazer um trabalho dentro da sua empresa, toma muito cuidado na questão de LGPD, de segurança de dados, para você não estar ferindo nada nesse sentido, tá? Mas, de maneira geral, eu acho que a gente aprende muito na prática, fazendo muito exercício, fazendo muito projeto, e você vai errar muito, vai quebrar muito a cara, só que aí você vai se acostumando, né? Você já vai prevendo quais erros podem acontecer, já vai antecipando esses erros e criando ferramentas dentro do seu código para evitar determinados tipos de exceções, né? Então, eu recomendo para vocês aprenderem na prática e começa a codar mesmo. Eu acho que isso é a melhor forma de aprender, a maneira mais rápida também, tá? E aí você já pode começar com análise exploratória de dados, EDA, né?
de fato ali analisar os dados, entender qual tipo de modelo pode fazer ou não, começar a construir esses modelos, sejam os modelos iniciais de regressão simples, e aí você vai escalando para modelos mais complexos, e com isso você vai estruturando projetos mais complexos, olhando várias fontes de dados, às vezes até cruzando essas fontes para fazer análises mais robustas, né, para coletar mais dados para essas análises. E você tem uma série de dados públicos aí que você pode trabalhar também, né? Tem os próprios dados do sklearn que eu comentei, e tem plataformas aí, né, como o Kaggle, que você tem vários dados de projetos que o pessoal faz, leva o modelo e você tem uma solução aí já disponibilizada em público, né? Então, tem o caso lá do Titanic, que é um case que o pessoal tinha ali todas as informações dos passageiros, dos bilhetes, e eles têm que prever se a pessoa ia sobreviver ou não ao incidente que teve com o iceberg. Então é um projeto bem legal e acho que é um bom começo aí para você trabalhar. Além disso, eu sempre recomendo para vocês participar de comunidades. Então, tá no comecinho, não tem um amigo que já é cientista de dados, não é tão familiarizado na área, participa de comunidades online. Tem o Kaggle que eu comentei, tem o DataCamp também, tem uma série de outras plataformas aí de ciência de dados que você pode estar aprendendo. Pô, tem dúvida? Tira lá no Stack Overflow, provavelmente alguém já respondeu alguém já teve essa mesma dúvida que você e já tem alguma resposta lá. Pergunta para um amigo mais experiente, enfim, manda dúvida para mim também, eu posso dar uma olhada, mas não se prenda, vai atrás, tenta encontrar a solução. Às vezes você tem uma, duas, três soluções para o mesmo problema, o que vai mudar de fato é a complexidade daquilo que você está fazendo, quão otimizado é o seu código e olhando muito aí para a questão do clean code também. Então, para resumir, o que é importante para a ciência de dados, né? De fato, é você começar a aprender sobre programação, matemática e estatística, se familiarizar com bancos de dados SQL, começar a aprender ferramentas de ciência de dados, então seja biblioteca, seja frameworks, começar a trabalhar também num projeto já de ciência de dados e participar de comunidades de ciência de dados. Eu acho que dessa forma não tem como você não aprender ciência de dados e quem sabe aí depois de uns meses de muita dedicação, muito trabalho, você conseguir uma vaga na área, tá? E, bom, uma pergunta que todo mundo tem também é qual linguagem eu devo escolher? Python ou R? Qual linguagem é a melhor? Qual linguagem é a mais robusta, tem mais funções e tudo mais? Bom, eu digo para vocês que não tem melhor ou pior, tá? Tudo isso vai depender do contexto, de onde você está trabalhando, de quais são os requisitos do seu projeto. Além disso, quais são as suas próprias preferências e habilidades, né? Então, pô, se você já conhece o R, já conhece o Python, às vezes vale você seguir por essa ferramenta. Não descarte a opção de você estudar um pouquinho da outra, só para ter uma noção geral de como que ela funciona e quais são as suas diferenças, mas, pô, eu recomendo que você siga por aquela que você já tem maior apego, se você já tem, tá? Se você não tiver, eu recomendo você consultar para ver se na sua empresa utiliza o R ou Python, para você não fazer algo que esteja muito fora daquilo que você já deveria fazer no dia a dia. E essas duas ferramentas, elas são amplamente divulgadas no mercado, né? Então, as duas são ferramentas com comunidade ativas, que tem ferramentas e recursos sempre sendo provisionados aí para as pessoas, né? São ferramentas open source. Então, são duas ferramentas muito utilizadas. O Python, ele de fato, ele é maior, ele é mais completo, porque ele não trata só ciência de dados. Então, você pode utilizar para outras coisas também. Mas fica aí a seu critério qual escolher, tá? E aí, trazendo alguns exemplos aqui de quando trabalhar com R. Se você estiver trabalhando num ambiente acadêmico, às vezes fazendo uma pesquisa, às vezes você não quer trabalhar direto com ciência de dados, você consegue trabalhar melhor com R. Porque o R, ele já foi feito ali por estatísticos, né? Então, ele possui diversos recursos pré-prontos, né? Para fazer
análise estatística, visualização de dados. Ele é uma ferramenta muito boa para gráficos, análise de séries temporais, EDA também, né? Análise exploratória de dados. E ele tem uma série de pacotes estatísticos disponíveis para download, tá? Porém, se você estiver trabalhando num ambiente mais voltado para engenharia, então se você tem um fluxo de dados, de engenharia de dados, que você consome, faz algumas operações e cria um modelo, por exemplo, geralmente eu vou recomendar para que você trabalhe com o Python. Ele pode ser muito mais rápido do que o R em algumas dessas funções, né? E você também vai ter isso muito mais integrado no mesmo ambiente. Então, pô, você está trabalhando com a mesma linguagem já. O Python é extremamente flexível, né? Com determinados ambientes. Hoje o Python se encaixa em vários lugares. Já tem Python para desenvolvimento de site, já tem para engenharia de dados, para ciência de dados, tem para RPA, web scraping, até mesmo para segurança de informação. E aí, falando do Python, né, a gente vai ter ferramenta para diversas tarefas, dentro mesmo da própria ciência de dados, né? Então, pô, análise de dados, aprendizado de máquina, processamento de linguagem natural, né, o NLP, e até mesmo tarefas que podem te ajudar a construir esse fluxo de dados para fazer uma análise, que é, por exemplo, automação, né? Então, você consegue utilizar de algum RPA para automatizar um tratamento de uma tabela e tudo mais, utilizando tudo dentro da mesma linguagem, tá? E aí, o Python tem ferramentas bem populares, tem o Pandas, o NumPy, SciPy e outros frameworks bastante populares aí no aprendizado de máquina, né? Como o TensorFlow e o próprio PyTorch. Então, pô, tô na dúvida, escolho R ou escolho Python? Vai depender muito do ambiente, né? Se é um ambiente mais acadêmico, você precisa de mais estatística, pode ser que seja o R. Se é um ambiente de engenharia de dados, empresarial, pode ser que seja aí o Python, tá? Hoje, o Python ele já tá pegando muitas das funções que tem no R e colocando para dentro, tá? Então, o Python é uma ferramenta que está muito na moda, é o top 2 aí da linguagem que eu vejo para 2023, por exemplo. E é uma linguagem que vem evoluindo constantemente, tem uma comunidade muito ativa, então ele não vai morrer tão fácil, sabe? Novas features vão ser criadas, novos implementos vão sendo criados, então o Python é uma linguagem extremamente versátil, que acho que se você escolher, você não vai ter problema num médio prazo, tá bom? Mas aí fica a minha recomendação para você olhar também um pouquinho da outra linguagem, ver como que funciona, para que serve. Aquela linguagem que não foi a que você escolheu principalmente, para você também ter conhecimento, porque, pô, também é importante, sabe? Eu acho que quando a gente aumenta o nosso leque, né, a nossa caixa de ferramentas, a gente se destaca bastante no mercado, porque aí de fato a gente consegue decidir se a ferramenta X ou Y é a melhor para o trabalho que a gente está fazendo. Beleza? Espero que tenha resolvido essa dúvida, então, do R e do Python, ok? E aí, trazendo aqui, só para a gente finalizar, quais são as principais bibliotecas que eu acho que você tem que aprender para poder ser um bom cientista de dados dentro dessas duas linguagens, tá? Começando primeiramente pelo Python, já tem algumas que eu comentei, né? Como o NumPy, o Pandas, o próprio sklearn, acho que são bibliotecas fantásticas, ajudam muito, assim, a nossa vida, né? Quando eu descobri o Pandas, pô, minha cabeça explodiu de tanto de operação que você consegue fazer, conta automática que você faz para fazer análise de dados, né? Além disso, temos ferramentas visuais, né? Tem o Matplotlib, tem o Seaborn, que você consegue criar uma série de gráficos de maneira muito simples, que tem o Matplotlib embutido dentro dele, né? Temos também aí outros frameworks, como o TensorFlow e o Keras, para trabalhar aí com modelagens mesmo. E são ferramentas bastante interessantes para quem quer mexer com ciência de dados. Tem PyTorch, tem mais um monte de ferramenta que você consegue mexer no dia a dia aí e vai salvar bastante do seu tempo. Já as bibliotecas de R, elas já são um pouquinho mais difíceis de falar, tá? Mas a gente tem algumas bibliotecas fundamentais para quem quer aprender aí ciência de dados.
Tem a ggplot 2, tem a dplyr, que também é uma ferramenta interessante, a tidyr, a Caret, a pur, que é a purrr, e também a stringr, tá? Então são ferramentas aí bem bacanas para você fazer visualização de gráficos, fazer modelagens, fazer EDA também, né, análise exploratória de dados, e até mesmo simular aí, pô, ver se o seu modelo de previsão está performando bem ou não. Então tem uma série de ferramentas aí que você consegue fazer tratamentos, simulações e modelagens, tá? Eu não conheço tanto do R, confesso que eu trabalho mais com Python mesmo, é a ferramenta que eu olho no dia a dia. Todo dia eu tô mexendo, né? Hoje eu mexi com Python, ontem tava mexendo com Python também. Então eu uso no dia a dia e gosto bastante. Mas se você quiser se aprofundar no R também, seguem aí essas recomendações de bibliotecas. Como eu falei, vai ter um conteúdo falando especificamente das bibliotecas Python, e aí eu trago aqui para vocês também. Beleza? Eu acho que é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado, espero que tenha tirado dúvidas de vocês aí sobre como iniciar na carreira de ciência de dados. De fato, dê o pontapé inicial, mantenha uma rotina. Às vezes é melhor você estudar um pouquinho, alguns dias na semana, do que tentar estudar, sei lá, 3, 4 horas todo dia. Vai depender muito do tempo que você tem disponível, vai depender do quanto que você precisa de uma vaga também. Mas eu tenho como premissa sempre manter a constância. Então, tenta manter a constância, mantendo o equilíbrio aí com a sua agenda do dia a dia. Não é fácil no começo, mas eu prefiro ter uma consistência de fazer as coisas várias vezes, todo dia, ou pelo menos, sei lá, 3 vezes na semana, do que pegar um gás, né, fazer 2, 3 dias e, pô, cansei e vou olhar só daqui um mês. Então, tendo essa constante é muito melhor, né? Acho que até para o nosso processo de aprendizado, a gente vai absorvendo aos pouquinhos. Então, não se assuste de cara, não se mate também de, pô, quero aprender tudo muito rápido ao mesmo tempo. Você não vai conseguir absorver tudo, é bastante informação. Então vai aprendendo num longo prazo. Monta aí um cronograma de estudos, né? Pô, essa semana quero aprender isso, na outra isso. Aí depois de 2 meses quero estar começando já num projeto. Monta algumas metas aí para você ter como aprendizado, né? E eu acho que isso vai te levar muito mais para frente, tá? Acho que é uma boa escolha que você pode fazer para conseguir, de fato, alcançar o seu objetivo e chegar a ser um cientista de dados, tá? E essa é a minha recomendação tanto para ciência de dados, tanto para engenharia de dados, tanto para desenvolvimento de software, tá? Então, mantenha a constância, monta um mapa, monta um cronograma que vai dar certo, beleza? Se vocês quiserem ver também aí um conteúdo sobre como montar esse cronograma detalhado, de maneira genérica, né, para qualquer linguagem de programação, para qualquer projeto, deixem aqui nos comentários também, ou me manda lá no Instagram, que agora que eu tô falando, eu pensei aqui, ó, me deu um estalo, pô, por que eu não faço um vídeo sobre isso, né? Por que eu não faço um podcast sobre isso? Então, quem sabe aí no futuro pode sair algum conteúdo nesse tipo também. Beleza, pessoal? Tamo junto aí, um grande abraço, deixem um like de vocês, se inscrevam no canal e até a próxima. Valeu, tchau, tchau.